Olá, tudo bem com você? Como que você está? Espero que bem. Vamos trabalhar hoje, dentro da disciplina de Planejamento Financeiro e Orçamentário, o fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo. Por que nós temos que entender como que acontecem essas projeções e quais são as características? Por que nós devemos fazer as projeções dentro dos 3 níveis, estratégico e tático operacional, de longo, curto e médio prazo? Quais são as características dessas projeções e por que ela é tão importante para as organizações? Mas início, nós vamos entender as competências que espera que você aprenda ao longo desse caminho. Vamos ver? Então, nós estamos na 4ª unidade do livro e a competência dessa disciplina é que você entenda como que deve ser feitas as projeções de fluxo de caixa, não somente a fluxo de caixa pelo método direto, mas também pelo método indireto, que é conhecido como fluxo de caixa pelo método contábil. Então, resumidamente, nós vamos abordar os conceitos de fluxo de caixa, tanto de curto, médio e longo prazo, e também os métodos direto e indireto. As palavras-chave que vão nortear a nossa aula de hoje vai ser demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo direto e indireto, ou também conhecido como método contábil. O título da nossa teleaula, fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, e nós já estamos na nossa 4ª aula. Os temas que vão ser trabalhados, nós temos um macro tema, que é o fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, que vai ser dividido em 4 subtópicos. Inicialmente, como que é as projeções de fluxo de caixa, quais são as suas características, por que devemos realizar essas projeções. Em seguida, vamos entender o que é de fato esse orçamento de caixa e também como que nós podemos trabalhar o fluxo de caixa pelo método contábil e como que podemos trazer o valor de um capital para o momento presente através do fluxo de caixa líquido. Quais são as suas características e como devemos abordar esses temas. A Sofia, vai ser uma empresa que nós vamos aplicar o nosso conhecimento adquirido nessa aula. A Sofia é uma pequena holding, é uma empresa, na verdade, o que vem a ser uma holding? É uma empresa que controla outras empresas. Então, ela possui e controla outras atividades, porque ela é uma empresa que tem competência para isso. E recentemente ela resolveu adquirir uma nova empresa para que ela possa controlar, porém ela precisa fazer algumas análises. Que empresa é essa? É a Clínica Veterinária Pet Feliz. Para ajustar os detalhes da compra dessa clínica, a Sofia precisa saber como que anda o caixa da empresa, como que se vai ter falta ou sobra de capital, como que está acontecendo o comportamento de caixa dessa empresa. Então, ela vai atrás de informações na qual ela vai analisar esse caixa para saber qual é o seu comportamento. Está tendo uma necessidade de caixa que vai resultar numa necessidade de financiamento ou ela está num momento tranquilo que está gerando caixa positivo e essa empresa, então, ela possibilita crescer a cada vez mais. Então, nós vamos trabalhar basicamente para entender como que está sendo esse comportamento de caixa no curto e também no longo prazo da empresa. Mas o que nós buscamos quando nós queremos entender esses comportamentos de caixa? O que é caixa? Quando fala em caixa, pensa naquele caixa mesmo que pode ser ali de um supermercado ou de qualquer estabelecimento. O que acontece naquele caixa? Entrada e saída de dinheiro momentânea, não é? Porém, quando nós falamos já num campo empresarial, no campo organizacional, a dimensão tem que ser muito maior. Então, nós vamos entender exatamente o que vem a ser esse comportamento, quais são essas flutuações que acontecem no caixa da empresa. Para isso, nós vamos ter que entender quais são as entradas, quais são as saídas e quando que isso vai ocorrer. Através dessas atividades, nós podemos definir como que é o comportamento de caixa dessa empresa. Projeção de fluxo de caixa. Quando nós pensamos numa
projeção de fluxo de caixa, eu quero que você desmembre essa palavra. Projetar. Projetar não é pensar no futuro, realizar ações para o futuro. Então, eu tenho um momento presente onde eu analisei o contexto e, através dessa análise econômica, social, cultural, financeira, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, analisei tudo, eu vou fazer projeções, ou seja, eu vou projetar um futuro para que, através dos recursos que eu tenho hoje, tentar alcançar esse futuro. Para fazer as projeções do fluxo de caixa, eu também tenho que fazer esse mesmo processo de projeção. Porém, o que é fluxo? Fluxo não é quando a gente tem uma variação de uma intensidade. Se é de caixa, eu estou falando de capital. Então, se eu estou falando de capital, quais são as entradas e saídas e em qual momento que isso acontece na organização. Então, se eu estou falando de projeção de fluxo de caixa, eu estou analisando o quê? Eu vou projetar o caixa da empresa, ou seja, essas entradas e saídas, como que vão estar no futuro. O planejamento de caixa é uma excelente ferramenta para que a organização possa analisar. Olha, está sobrando capital. Não, está faltando capital. O que eu devo fazer a partir dessas ações? Porque nós sabemos que 60% das empresas, segundo os dados do Sebrae, morrem de 2 a 3 primeiros anos porque não fez a projeção do capital de giro. Ela não sabe quanto que gira de capital, ela não sabe quais são os recebimentos, quais são os seus pagamentos. E o que nós calculamos basicamente no capital de giro líquido? Ativo circulante menos passivo circulante. Tudo que a empresa tem para receber com menos que tudo a empresa tem que pagar. Então, para que eu saiba exatamente quanto que essa empresa precisa de capital de giro e o impacto que esse capital de giro tem na organização, eu também tenho que fazer as projeções. Para fazer as projeções, eu tenho que entender quais são suas características e seus elementos principais. Vamos entender? Então, quando nós falamos de planejamento de caixa, é uma ferramenta que vai possibilitar que a empresa reconheça o seu perfil de recebimento, porque quando ela realiza o planejamento de caixa, é uma ferramenta que possibilita que essa empresa não vá à falência. Porque quando uma empresa não sabe exatamente sua política de recebimento nem sua política de pagamento, ela fica muito confusa. Então, o planejamento de caixa, dentro do método de fluxo de caixa, nós vamos trabalhar pelo regime de caixa. E isso possibilita o quê? Que a empresa, através dessa ferramenta do planejamento de caixa, tenha sucesso ou mesmo fracasso. Porque ela vai realizar atividades que vai orientar as suas ações. E através dessas atividades vai guiar o que vai ser feito, o que vai ser realizado. Então vamos analisar. A empresa tem um determinado perfil de recebimento e ela tem um outro perfil de pagamento. Porém, ela não sabe exatamente quais são esses prazos médios. Se ela não sabe esses prazos médios, como que ela pode definir e realizar um planejamento? Será que ela não tem que mudar a política de recebimento e de pagamento? E um ponto que nós temos que considerar é que o planejamento de caixa, as projeções de caixa, são realizados pelo regime de caixa. Quais são os tipos de regime que nós temos? Basicamente 2. Vamos ver esses regimes? Então, nós temos o que nós vamos chamar de regime de competência. Ele é um regime que trabalha com o reconhecimento das atividades, ou seja, pelo fato gerador ou mesmo pelas obrigações de direito. O regime de caixa ocorre no momento que são pagos ou recebidos. Aí você me fala assim, mas profa, não entendi. Você falou e eu não entendi. Vamos traduzir. Regime de competência, ele analisa o fato gerador no momento que ele ocorreu. Então, vamos considerar que você comprou um carro hoje.
Você comprou esse carro parcelado em 60 meses. Vamos considerar que você comprou em 60 meses, mas você comprou esse carro hoje. O regime de competência vai falar que você comprou o carro hoje. Ele não quer saber se você vai pagar a primeira parcela só mês que vem e as outras aqui vai ser diluída em 60 meses. Mas ele vai registrar que como você comprou o carro agora. Já o regime de caixa, ele vai analisar assim, deixa eu ver quando que o Júlio César comprou esse carro. Ah, ele comprou o carro em maio, só que ele vai pagar só em julho. Então, eu vou marcar julho, porque é a data de pagamento. É a data que realiza o pagamento ou recebimento, que é o regime de caixa. Então, qual é a diferença? Regime de competência, fato gerador, no dia que ocorre aquele fato. Já o regime de caixa fala assim, é pelo momento que vai fazer o pagamento ou receber. Por exemplo, você está numa empresa e nessa empresa hoje realizou uma venda, uma grande venda. Porém, você vai receber só daqui 2 meses, daqui 60 dias. O regime de competência vai marcar hoje, mas hoje não tem dinheiro no seu caixa. Se você abrir o caixa ali da empresa, você vai ver que não tem nadinha. Por isso que o regime de caixa, o planejamento de caixa, essas flutuações de entradas e saídas, é registrada pelo regime de caixa. O regime de caixa vai marcar, olha, vai receber somente daqui 60 dias. Então, você tem que sempre pensar. Competência, fato gerador no momento que ocorre aquele fato. Regime de caixa é quando acontece de fato o pagamento e de fato o recebimento. Ele não vai olhar o momento que foi feito a compra, mas no momento que foi pago essa compra, no momento que recebeu também uma venda. Projeções de fluxo de caixa da Pet Feliz. As empresas têm que fazer as suas projeções de fluxo de caixa, porque se ela não fizer as projeções, ela não sabe quanto que ela vai receber e nem quando ela for pagar. Então, vamos ajudar a Pet Feliz? A Pet Feliz, ela tem algumas informações, ela quer que você realize o orçamento de caixa, né, o planejamento de caixa da empresa para os próximos 6 meses. Então, o que ela forneceu aqui? Dados de receita, materiais diretos de fabricação, o orçamento também de mão de obra direta, o orçamento de custos fixos e também o orçamento de despesa. E ele forneceu dados aqui, para 6 meses. Então, aqui, nós vamos considerar a receita. Primeiro ano, 500 mil, no segundo ano, 535 mil, no terceiro ano, 600 mil, no quarto ano, 450, no quinto mês, 530 e no sexto mês 550. Através de todas essas informações que foram definidas, nós vamos fazer essas projeções. Então, ele tem um determinado perfil de pagamento, de gasto e também de recebimento. Como que essa empresa faz o recebimento dela? Ela recebe 25% das vendas naquele mês à vista, 25% no próximo mês e 50% depois de 2 meses, o restante. A matéria-prima é paga 50% no ato da compra à vista e 50% no mês seguinte. A mão de obra sempre é paga no mês subsequente. Os demais custos da empresa são pagos à vista e as despesas são pagas 30% à vista e 70% no mês seguinte. Então, vamos calcular primeiro o recebimento dessa empresa. Como que essas projeções? Olha, nós temos alguns dados aqui. A empresa recebe 25% à vista, 25% no mês seguinte e o restante aqui, depois a terceira parcela após o segundo mês. Quanto que a empresa vendeu aqui no primeiro mês? No primeiro mês, a empresa vendeu 500 mil. 25% de 500 mil, 125% é o à vista. Para o segundo mês, mais 125% e o restante aqui, 250 mil vai ser recebido lá no terceiro mês. E no segundo mês, a empresa vendeu mais alguma coisa? Claro que sim. A empresa vendeu 535 mil. E quanto que essa empresa vai receber?
25%, que é 133.750, né? Mais no terceiro mês 133.750 e no quarto mês, que é depois de 60 dias, ela vai receber 267.500, que é referente a 50%. No terceiro mês, a empresa vendeu quanto? 600 mil. Então, a empresa vai receber 150 mil à vista, 150 mil no mês seguinte e 300 mil no mês subsequente. No quarto mês, a empresa vendeu quanto? 450 mil. Se ela vendeu 450 mil, então ela vai receber 25%, que é 112.500. E no mês seguinte, mais 112.500. E no final aqui, 225 mil, que é referente a 50%. No quinto mês, aqui no quinto mês, a empresa vendeu 530 mil. Ela vai receber 25% desse valor à vista, que é 132.500. 132.500 no mês seguinte, que é mais 25%, e nós não precisamos calcular aqui para o sétimo mês. Por quê? Porque a atividade falou somente para os próximos 6 meses, mas a empresa ia continuar recebendo. No sexto mês, a empresa teve uma venda aqui de 550 mil, 25% desse valor, e não precisamos calcular nem para o sétimo e oitavo mês, que é somente para o sexto mês. O que nós vamos fazer? Somar todos esses recebimentos. Então, no primeiro ano foi o primeiro mês foi 125 mil, no segundo 258.750, no terceiro 533.750, no quarto 530 mil, no quinto 545 e no sexto mês 495 mil. Agora, como que nós vamos fazer o quê? O pagamento aqui, ó. Aqui é pagamento dessas vendas. Materiais diretos de fabricação, ele falou, olha, o materiais diretos de fabricação nós vamos pagar aqui, ó, 50% à vista e 50% no mês seguinte. Então, a empresa comprou 50 mil, então ela vai pagar 25 mil no primeiro mês e 25 mil no mês seguinte. No segundo mês, a empresa comprou 53.500, então ela vai pagar 50%, que é 26.750 à vista, e para o próximo mês, 26.750. No terceiro mês, a empresa comprou 60 mil, então ela vai pagar 50% à vista, que é 30 mil, e 30 mil no mês seguinte. No quarto mês, ela comprou 45 mil, então ela vai pagar 22.500 e no próximo mês mais 22.500. No quinto mês, a empresa comprou 53 mil, então ela vai pagar 26.500 à vista e 26.500 no mês seguinte. E no sexto mês, a empresa comprou 55 mil. Então, nós vamos colocar somente a entrada, porque nós vamos calcular só para 6 meses. Materiais diretos de fabricação. A mão de obra direta, desculpa, ela falou, paga 100% no mês seguinte. Então, no primeiro mês é 0 e colocamos os valores integrais no mês seguinte. Os gastos gerais, ela paga à vista, no ato daquela compra. Então, 50 mil no primeiro mês, 60 mil no segundo e terceiro. No quarto mês, 65 mil e também no quinto mês. E no sexto mês, 60 mil. As despesas gerais, ela paga 30% à vista e 70% no mês seguinte. Então, a empresa ela teve de despesa de 220 mil no primeiro mês. Então, ela vai pagar 30%, que é 66 mil. E no mês seguinte, 154 mil. No segundo mês, foi 230.500. Vai ser pago 30% à vista, que é 69.150, e o restante no próximo mês, que vai ser 161.350. E ela vai fazer isso para todos os períodos. O que nós devemos somar agora? Todos os pagamentos da empresa. Quanto que nós temos de pagamento no primeiro ano? 141 mil. Quanto que nós temos de pagamento somando todos os valores no segundo mês? 384.900. No terceiro mês, 486.850. No quarto mês, 504 mil. No quinto mês, 400
38.700 e no sexto mês 477.300. Isso possibilita que a empresa analise quais são os seus recebimentos e quais seus pagamentos. Aqui ela só fez uma projeção de recebimento e de pagamento. Ela não realizou ainda seu orçamento de caixa, que é fazer o cruzamento dessas informações. Ela apenas fez o registro do recebimento e do pagamento. Orçamento de caixa. O orçamento de caixa é uma ferramenta que possibilita que a empresa faça uma análise de como que está a situação da empresa através daquele momento. Então, como que nós podemos fazer uma projeção de caixa? O planejamento de caixa é quando eu faço os registros das entradas e das saídas. Então, quando eu estou trabalhando com um orçamento de caixa, eu vou registrar todas elas. Então, ele permite que eu analise o potencial de geração de caixa da empresa. E isso possibilita que eu faça uma comparação dos orçamentos. Que orçamentos que são esses? Orçamento de receita menos os gastos. E isso faz com que eu tenha uma projeção desse caixa. Porém, eu tenho que analisar quais são o pagamento, essas programações de recebimento. Qual é o prazo médio de recebimento da empresa? Qual é o prazo médio de pagamento? O planejamento, ele é uma ferramenta de controle financeiro da empresa. Eu vou conseguir controlar a empresa tanto no curto e no médio prazo. Por quê? Eu vou analisar ali os dados e vou falar assim, deixa eu analisar aqui. Será que meu prazo médio de recebimento está condizente com o meu prazo médio de pagamento? Será que eu estou de fato recebendo antes do que eu estou pagando? Aí você vai falar assim, mas prof, isso é óbvio. Tá, mas vamos por parte. O que é comum as empresas fazerem? Se estende um prazinho a mais para mim, você consegue segurar uma duplicata, segurar esse cheque? Então, vamos considerar que a empresa tem um prazo médio de recebimento de 10 dias e um prazo médio de pagamento de 7. Existe um descasamento. Então, a empresa sempre, mas sempre tem que receber antes de pagar. Se a empresa tem que pagar primeiro e não tem custo suficiente de recebimento, ela tem uma necessidade de caixa muito grande. E isso vai impactar diretamente no seu capital de giro, porque ela vai ter que financiar o seu cliente. E ela está em condições de financiar esse cliente real? Será que a empresa ela não vai ter que fazer nenhum tipo de ajuste? Será que então ela talvez, em vez de receber, vamos considerar ali 30% à vista, então será que ela não teria que receber 50% à vista? E será que o restante teria que ser em 30 dias ou em 20 dias? Ela vai ter que rever esse perfil, essas programações. E principalmente se nós estamos trabalhando com uma empresa mais comercial, analisar, aumenta o prazo, não pode fazer, vamos supor que a empresa faz em 3 vezes, não dá para fazer em 4, em 5. Para tomar essa decisão, tem que analisar, a empresa tem caixa suficiente, ela tem o que nós vamos chamar, de caixa colchão ou gordurinha, ou sempre uma sobra, uma reserva para financiar essas atividades, senão quem vai para a falência é a empresa, porque ela precisa ter o quê? Equilíbrio. Ela não pode nem faltar e nem sobrar capital. Ela tem que ter um equilíbrio ali sobre as suas atividades. Então, a partir disso, a gente consegue entender qual é a base. Vamos entender melhor esse equilíbrio? Então, quando nós falamos de equilíbrio, o orçamento de caixa possibilita que a gente analise quais são as reais necessidades de caixa. Então, ele, através de uma subtração das receitas menos os gastos, a gente pode analisar o quanto está gerando de caixa, se esse caixa está ficando com saldo positivo ou se ele está ficando com saldo negativo. E se ele está ficando com saldo negativo, isso apresenta que eu vou fazer o quê? Eu tenho uma necessidade de financiamento. Então, o orçamento de caixa é uma ferramenta que, a partir do momento que você está realizando ela, você consegue analisar
se você vai ter que fazer os orçamentos de investimento ou de caixa. Então, o que é um orçamento de investimento? Um orçamento de investimento é quando existe uma sobra de capital e nessa sobra de capital você deseja ali investir na empresa, adquirir novos ativos, adquirir novos ramos de novas atividades ou formular todo o processo fabril, rever algumas atividades da empresa. Então, você vai investir, você vai colocar capital. Ou necessidade de financiamento, você fala assim, ixi, fiz aqui meu orçamento de caixa, analisei, vai faltar dinheiro. Então, aonde que você vai buscar esses recursos para financiar essas atividades? Quais são as peças orçamentárias que nós realizamos? Orçamentos operacionais é o primeiro grande grupo, o segundo grupo é o orçamento tanto de financiamento quanto investimento. Ele é em decorrência desse orçamento de caixa, para depois nós irmos para as demonstrações. Então, ele facilita que você entenda por que está realizando aquelas atividades. Então, quando que a empresa vai ter falta ou sobra? Porque o orçamento de caixa ele vem sempre de uma estrutura aonde eu vou pegar o que eu tenho de receita, todas as receitas naquele período, menos os meus gastos, todos os gastos, gasto com custo, gasto com despesa, todos os gastos da empresa. E a partir dali eu consigo analisar qual é o meu orçamento de caixa, mas para fazer essa análise, se está sobrando ou faltando capital, eu preciso desse orçamento. Essa ferramenta possibilita não somente eu ter um controle para analisar realmente como está o meu caixa, mas para que eu possa me programar e projetar as atividades futuras dessa empresa, porque eu posso olhar e falar assim, aquele investimento que eu queria fazer, neste momento eu vou ter que colocar um pé no freio, neste momento eu vou ter que esperar, eu posso fazer no momento seguinte, mas agora não. Ou se não, olhar e falar assim, nossa, dá sim para fazer esse investimento que eu desejava, posso fazer sem nenhum tipo de problema, ou mesmo olhar e falar, ih, tá faltando dinheiro, hein? O que eu vou fazer neste momento? Então, o orçamento de caixa é uma excelente ferramenta para controle e gerenciamento das finanças da empresa. Orçamento de caixa da Pet Feliz. A empresa Pet Feliz, ela está com um momento que ela falou assim, eu acho que preciso fazer meu orçamento de caixa. Eu preciso saber qual será o saldo do caixa da empresa. Então, vamos conhecer e entender o que seriam esses valores? Então, a Pet Feliz, o que ela tem? Ela possui uma linha de financiamento de capital de giro a curto prazo, que vai custar 1,5% ao mês, mas também a empresa ela tem o que nós vamos chamar de operações de hot money. O que é hot money? É dinheiro quente, ela pode aplicar as sobras que está tendo do seu capital para ter um retorno muito rápido. Então, ela pode aplicar a 0,8% ao mês. Todo investimento e financiamento de caixa são pagos ou mesmo recebidos sempre no mês seguinte. E você tem a missão de dimensionar esse orçamento de caixa da Pet Feliz para os próximos 6 meses. Então, ele forneceu alguns dados aqui, ó. Todos os recebimentos da empresa e todos os pagamentos. Então, vamos analisar? Então, nós temos a seguinte situação, ó. Recebimento e pagamento. Vamos olhar somente esse quadrante aqui. A empresa recebeu quanto no primeiro mês? Qual é a projeção dela? 125 mil. Quanto que ela tem que pagar? 141 mil. Quanto que é essa diferença? 16 mil negativo. Porque ela tem que pagar mais do que ela tem que receber. Ó. Ela recebe 125 e paga 141. Quanto que é aqui no segundo mês? Olha somente esse quadradinho aqui, ó. A empresa, ela vai receber 258.750, porém ela tem que pagar 384.900. Olha o fluxo de caixa desse mês, 126.150 negativo. No terceiro mês, a empresa aqui, ó, olhando
somente para esses valores. A empresa vai receber 533.750, porém, ela vai ter que pagar aqui, ó, 486.850. Então, ela vai ficar com fluxo de caixa positivo de 46.900. No quarto mês, a empresa vai receber 530 mil, ela vai pagar 504 mil, então ela vai ficar aqui com fluxo de caixa no mês de 26 mil positivo. No quinto mês, a empresa vai receber 545, vai pagar 438.700 e ela vai ficar com fluxo de caixa positivo de 106.300. No sexto mês, a empresa vai receber 495 mil, ela vai pagar 477.300, ela ficar com saldo de 17.700. Mas vamos entender o que vai ser esse fluxo de caixa, né? O saldo final do mês de março, ou do primeiro mês, não foi menos de 16 mil? Então, ela inicia o mês seguinte devendo esses 16 mil. Então, se eu somar aqui, ó, menos 16 mil, com o saldo final desse período que ela teve, ó, 16 mil menos 126 mil, eu vou encontrar... Qual o valor? Eu vou encontrar, na verdade, 142 mil e pouco. Porém, o que nós conseguimos perceber aqui? Que a empresa, ela tem o quê? Ela entrou com saldo negativo, então vai ter que financiar. Quanto que ela vai pagar de juros? Fazendo a conta aqui, ó, 16 mil mais 1,5, a empresa vai ter que pagar R$240 de juro, que vai ser pago sempre no mês seguinte. Então, quanto que é o saldo final da empresa? O saldo final que nós vamos analisar vai ser menos 16 mil, menos aqui, ó, a gente soma com mais 126.150. Você acha que essa empresa vai conseguir pagar os juros? Também não. Então, a gente vai ter que somar também esse valor que ela não vai conseguir, que é 340, que vai resultar aqui em 142.390. Então, ela inicia o terceiro mês com 142.390 negativo. O que a empresa faz nesse momento? Olha, ela financia, né, 142 mil, só que a gente analisa aqui e fala, opa, fiquei com saldo positivo. Então, desse 142.390, eu vou retirar 46.900, mesmo assim, fazendo esse financiamento, eu vou ter que pagar de juros aqui, referente a 142.390, 2.136. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Um próximo financiamento de 97.626, que nós vamos pagar de juro aqui 1.464. Só que a empresa vai pagar esses juros? Ainda não, porque ela não está sobrando caixa nenhuma na empresa. Então, nós conseguimos retirar aqui esses 26 mil, então a empresa vai ter financiado 73.090. Quanto que ela vai pagar de juro? R$ 1.096. Quanto que a empresa agora tem de saldo positivo? R$ 106.300. Retirando esses R$ 106.300, ela paga todas as suas contas e sobra aqui, ó, R$ 32.113. Agora sim, ela vai investir. Quanto? A 0,8%. No Hot Money, ela vai ter um retorno de R$ 257. Vamos somente analisar e ver os juros? Quanto que a empresa financiou no primeiro período? 16 mil. No segundo, 142 mil. 16 mil ela pagou 240, referente aos 142.390, ela pagou 2.136, referente aos 97.623, ela pagou 1.467, referente aos 73.090, a empresa pagou 1.096 e quando ela investiu 32.113, ela recebeu R$ 257. O que nós conseguimos perceber aqui? Quando nós somamos todos esses valores que a empresa pagou, dá um total de R$ 4.897,30. Ou seja, por causa de uma atividade que a empresa não analisou. O que acontece? Você percebe que o primeiro e o segundo mês
o saldo da empresa é negativo, porque a política de recebimento dessa empresa é 25% à vista, 25% no mês seguinte e o restante. A política de recebimento dela está errada. Se ela revisse todas as suas políticas de recebimento, talvez ela não pagasse tudo isso de juro. Então, quando eu falo que ninguém é capaz de jogar R$ 1 no lixo, mas faz atividades sem sentido, sem analisar, é exatamente isso. A empresa praticamente quase que jogou no lixo, ou vai jogar, né? R$ 4.900. É muito valor para qual ela não fez análise. O orçamento de caixa possibilita que a empresa analise todas as projeções e quando que vai faltar capital ou mesmo quando que vai sobrar. Agora eu vou deixar você com um momento de perguntas. Envie suas dúvidas. Vezes. A empresa, ela não sabe exatamente a sua capacidade de recebimento. O que eu quero dizer com essa capacidade de recebimento? Ela faz políticas de recebimento fora do alcance dela. Por exemplo, a empresa que a gente trabalhou, ela recebia 25% à vista, 25% no mês seguinte e 50%. Se nós analisarmos mesmo, você vai perceber o quê? Que essa empresa não tem essa capacidade. O correto seria ela receber 40, 40 e 20. Muitas vezes você vai observar que a capacidade real de recebimento de alguma empresa é só 50% à vista e 50% a prazo. Aí vem aquela pergunta clássica, né? Mas como que vai realizar as vendas? O marketing vai falar assim, mas como que eu vou vender? Eu preciso do prazo como um elemento diferencial da empresa. Então, nós vamos ter que rever outras ações da empresa. Por exemplo, manter ali um caixa para financiar esse cliente, porque esse cliente, alguém tem que financiar ele. Quem é que vai realizar esse financiamento? A empresa. Se a empresa vai financiar esses clientes, como que vai ser feito? Então, será que se conversasse com os fornecedores, falasse assim, olha, o que nós podemos fazer? Vamos estender os nossos prazos também de pagamento? Vamos considerar que você paga os fornecedores 50% à vista e 50% no mês seguinte. Então, vamos falar assim, ó, o fornecedor não consegue fazer aqui em 4 vezes? Você
estende esse prazo. Quando estende esse prazo, você aumenta as maiores possibilidades de também aumentar para o cliente. Porque o que acontece? Você está financiando uma atividade que não tem capacidade. E isso vai gerar uma série de prejuízos. Porque se faz um financiamento, não consegue pagar o financiamento, faz outro financiamento, não consegue pagar o financiamento, isso vai virando uma bola de neve. E nessa bola de neve, diversos prejuízos para a empresa. Por isso que nós sempre precisamos entender como podemos fazer essas projeções e quais serão esses períodos de recebimento e de pagamento. Fluxo de caixa pelo método contábil. O que é esse método contábil? Não é fluxo de caixa? Calma, vamos resolver. Fluxo de caixa, quando a gente fala só fluxo de caixa, nós estamos falando sobre o fluxo de caixa, o método direto. Quando acontecem as entradas e o momento que acontecem as saídas. A gente sabe exatamente o dia, ou se não fizer por dia, pode fazer pelo mês. O fluxo de caixa pelo método indireto é uma ferramenta onde nós não vamos buscar os dados lá na tesouraria. Porque o fluxo de caixa pelo método direto, nós buscamos dados lá. Agora não, nós vamos analisar sobre o balanço patrimonial e sobre a DRE. Vamos entender como podemos fazer essas projeções? Então, o fluxo de caixa, ele vai fazer ali, mostrar quais são os ingressos, quais são as entradas e saídas de caixas e também os seus equivalentes de caixa, né? O que vem a ser esses equivalentes de caixa? São projeções financeiras de curto prazo de alta liquidez que são mantidas com a finalidade de atender os compromissos de caixa da empresa pelo curto prazo. O demonstrativo de fluxo de caixa contábil ou método indireto é uma demonstração que vai refletir quais foram as transações que aconteceram sobre três grandes grupos, sobre três naturezas: atividades operacionais, atividade de investimento e atividade de financiamento. Mas o que quer dizer cada uma dessas atividades? Nas atividades operacionais, nesse grupo, deve ser consideradas as entradas, as saídas de caixa que estiveram vinculadas lá no objeto social da empresa, ou seja, aquelas atividades sobre a atividade fim da empresa. Pagamento de fornecedor, pagamento também de funcionários, recebimentos. Aonde que a gente parte? A gente parte de uma análise do lucro líquido da empresa, que nós vamos analisar lá pela DRE. Então, por exemplo, se eu tiver várias atividades, por exemplo, de fornecedores, eu vou somar todas elas e colocar fornecedores. Já atividades de investimento, ela representa, né, os pagamentos e recebimentos que está lá no grupo, né, do realizável a longo prazo. Então, são as previsões de aquisição de ativos que vão ser utilizados pela companhia e negociações da empresa. Então, como que serão feitos esses investimentos na empresa? Já as atividades de financiamento são aquelas atividades referentes à captação e, ao mesmo tempo, o pagamento dessa captação de recurso, empréstimos, financiamentos. Então, nesse grupo são inseridas as previsões de porte de recursos que podem ser originados dos acionistas. Podemos estar falando também seu retorno ou mesmo distribuição de lucros e dividendos. Então, todas as movimentações referentes a empréstimo, como captação, amortização e juros também. Então, a demonstração de fluxo de caixa, nós temos basicamente dois métodos. O direto, ele consiste em classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as informações que foi coletada lá na tesouraria. Eu busquei essas informações, então eu sei exatamente o que foi pago e recebido naquele dia, naquele momento, naquela situação. Já o método indireto, o que nós analisamos aqui pelo método direto? A gente vai reconciliar o lucro líquido do exercício que foi apurado contabilmente pelo regime de competência. Porque nós estamos falando, aonde que nós vemos o lucro líquido? Lá na DRE.
eu não consigo ver o lucro líquido lá, pelo caixa líquido do período apurado, que é o regime de competência. Então, nós estamos falando de dois regimes aqui nesse método indireto que nós buscamos conciliar. Então, nós vamos fazer análise por onde que a gente vai buscar informações? Lá no DRE e também no balanço patrimonial da empresa. Então, para a gente analisar, nós temos o quê? Reconciliar essas contas, porque eu tenho contas que vão ser analisadas pelo regime de caixa, que é quando o momento que ocorre aquele pagamento ou aquele recebimento, e também uma análise que é realizada pelo regime de competência. Então, nós temos uma diferença temporal. Então, nós precisamos ajustar essas diferenças. O método indireto, nós buscamos informações lá na controladoria. É um outro caminho, é um outro processo para as mesmas análises. Então, nós temos que encontrar os mesmos resultados. Se você fizer pelo método direto, você está buscando informações lá na tesouraria. A tesouraria te forneceu os orçamentos de recebimento e os orçamentos também de pagamento. Mas neste momento a gente analisou e falou, não, eu quero fazer pelo método indireto. Eu vou buscar essas informações em outras frentes, eu vou buscar lá pela controladoria. Então, nós conseguimos observar que essas movimentações de caixa estão registradas tanto na DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício daquele período, que vai mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo, e também conseguimos observar através do balanço patrimonial, que mostra a variação patrimonial da empresa. Nós conseguimos coletar informações sobre o caixa da empresa naquele determinado momento através desses demonstrativos. Então, nós conseguimos fazer a reconciliação desse caixa, porque nós vamos buscar informações através da controladoria e não da tesouraria. Mas é só métodos diferentes para o mesmo tipo de análise. Você vai perceber que o resultado sempre será o mesmo, porque só tomamos caminhos diferentes para fazer a mesma análise. Fluxo de caixa pelo método contábil da PET Feliz. A PET Feliz analisou e falou assim, nossa, eu posso fazer uma análise também pelo método indireto. Por que não fazer essa análise? O que eu vou descobrir através dessas análises? Então, ele forneceu alguns dados para que a gente possa analisar e entender o que quer dizer esses dados. Vamos ver? Então, nós temos aqui a holding Sofia, ela quer analisar os demonstrativos contábeis para que ela possa realizar o quê? O demonstrativo de fluxo de caixa contábil, ou também conhecido como demonstrativo de fluxo de caixa indireto. O objetivo aqui é saber quais serão as necessidades de caixa que a empresa precisa, que essa empresa vai ser adquirida, e mesmo se ela vai implementar melhorias no resultado. Mas para que ela fazer isso, ela precisa saber sobre esses demonstrativos de fluxo de caixa. Então, para trabalhar com o método contábil, você se reuniu com os dirigentes, da PET Feliz e solicitou algumas informações, alguns demonstrativos. Por exemplo, balanço patrimonial do último ano, que vai ser 31/12 de X1, e também o balanço patrimonial projetado de 31/12 de X2. E o demonstrativo de resultado, a DRE aqui, do período X2 também, 31/12 de X2. Então, nós temos aqui o balanço patrimonial. A diferença é que o ativo está embaixo e não aqui do lado. Mas, se nós formos analisar, nós temos equivalente de caixa, que é o ativo, nós temos ativo circulante, ativo não circulante, nós temos passivo circulante, passivo não circulante, e nós temos os períodos. Então, nós temos aqui, no total do período X1, 435 mil, no ativo total e no passivo total também o mesmo valor. Pode analisar aqui, que nós temos um balanço patrimonial. Ele também forneceu a DRE da empresa. Então, nós temos aqui
1 milhão de vendas, aonde teve deduções sobre essas vendas de 50 mil, resultando em vendas líquidas de 950 mil. Nós temos um custo da mercadoria vendida que custou 700 mil reais. Então, nós vamos deduzir dessas vendas líquidas tendo um lucro bruto de 250 mil. Desse lucro bruto, vamos retirar despesas gerais de 20 mil, vamos devolver, pelo REP, resultado de equivalência patrimonial, 20 mil, depreciação 110 mil, despesa financeira menos 17 mil de curto prazo, as despesas financeiras de longo prazo 25 mil, fazendo todos esses cálculos, essas deduções aqui desse montante, nós vamos perceber um LAIR de 98 mil, imposto de renda 27 mil. Retirando 27 mil de 98 mil, nós temos um lucro líquido da empresa neste período de 51 mil reais. 71 mil reais, desculpa. Como que nós vamos fazer esses cálculos? Primeiro, nós vamos começar pelas atividades operacionais da empresa. Aonde que nós vamos buscar? Esse é o demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto. O que nós estamos analisando? As atividades operacionais. Aonde nós vamos buscar informações? Na DRE e também no balanço patrimonial. Então, nós temos aqui, o balanço patrimonial, ativo circulante e passivo circulante. Como que nós começamos fazendo a demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto? Nós começamos pelo lucro líquido. Aonde que a gente acha o lucro líquido? Lá na nossa DRE. Quanto foi o lucro líquido? 71 mil reais. A depreciação, ela diminui o lucro, mas no caso ela não saiu do caixa da empresa. Então, nós devolvemos a depreciação positiva. As as despesas financeiras de curto e longo prazo, a mesma coisa. Vamos devolver aqui, devolvemos para o caixa da empresa, tanto de curto e quanto de médio prazo, porque foi registrado na contabilidade, mas não saiu do caixa, e a gente está analisando o fluxo de caixa pelo método indireto. O resultado de equivalência patrimonial é todo investimento que a empresa tem de outras companhias, mas nesse caso ela não teve retorno, então nós vamos retirar aqui, 20 mil reais. Variação de clientes, aonde que nós vamos achar essa variação de clientes? Nós temos lá em contas a receber. Então, nós fizemos aqui, inicialmente a empresa tinha 20 mil no período X1. Quando ela foi para o período X2, ela teve uma variação de R$ 7.500 reais. Então, nós vamos colocar aqui menos R$ 7.500 reais. Variação de estoque. Quanto que variou de estoque? Olha, a empresa tinha 25 mil, ela foi para 50 mil, ou seja, saiu dinheiro do caixa da empresa, então também vai entrar negativo aqui, 25 mil. Variação de fornecedores, aonde que eu acho? Passivo circulante. Tinha a empresa 30 mil para pagar e ela foi para 35 mil, então teve uma variação de 5 mil. E variação de despesas a pagar também no passivo circulante. Era 10 mil e foi para 12 mil, então nós temos uma variação de 2 mil reais. Fazendo o cálculo aqui, somando 71 mil mais 110 mil, mais 17 mil, mais 25, menos 20 mil, menos 7.500, menos 25 mil, mais 5 mil, mais 2 mil, o fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa foram de 177.500. Como que agora a gente calcula as atividades de investimento? Vamos buscar lá no passivo, no ativo circulante, no realizável a longo prazo, a variação de imobilizado. A empresa tinha de imobilizado aqui, 550 mil. E ela investiu, olha só, ela comprou equipamentos, ela comprou imobilizado, foi para 624 mil. Então, saiu do caixa da empresa 74 mil reais, porque na atividade de investimento nós percebemos uma aquisição de imobilizado que vai resultar em 74 mil. Então, o fluxo de caixa das atividades de investimento é 74 mil negativo. Calculando agora as atividades de financiamento, vamos buscar informações na DRE e também no balanço patrimonial. Pagamentos de empréstimo, quanto que foi?
menos 27 mil. Da onde que eu tirei esses menos 27 mil? Nós tivemos as despesas financeiras de curto prazo aqui na DRE de menos 17 mil, que vai ser somado com a variação de empréstimos de curto prazo, que foi de menos 10 mil reais. Somando esses valores, nós vamos encontrar aqui, ó, 27 mil reais. Aquisição de empréstimo, onde que a gente consegue perceber uma aquisição de empréstimo da empresa? Despesas financeiras mais empréstimo a longo prazo. Qual foi a variação? 12 mil. Quanto que é a despesa financeira? Foi 25 mil negativo. Calculando, 25 mil negativo mais 12 mil, 13 mil reais. Pagamento de dividendos. Como que nós conseguimos encontrar o pagamento de dividendos? Lucro acumulados, né? Quanto que a gente teve de lucro acumulado aqui? 17.500. Qual foi o lucro líquido da empresa? 71 mil. Lucros acumulados menos 71 mil. Nós vamos ter aqui uma variação de 53.500. O fluxo de caixa das atividades de financiamento, somando todos esses valores, nós vamos encontrar 93.500. Vamos confrontar esses dados? Olha, falou que a variação das disponibilidades eram 10 mil. Somando aqui a variação, ó, 6 mil com mais 4 mil, realmente 10 mil reais. O início das disponibilidades, 5 mil reais. 1.000 mais 4 mil, 5 mil. Final da disponibilidade, 7 mil mais 8 mil, 15 mil. Se a gente pegar aqui, ó, as atividades operacionais, 177.500 menos 74 mil, menos 93.500, o fluxo líquido de caixa da empresa será de 10 mil reais, que é o que mostra aqui a variação das disponibilidades. Assim, a gente pode analisar a empresa pelo fluxo de caixa pelo método indireto. Método de fluxo de caixa líquido. O método de fluxo de caixa líquido, ele vai analisar quanto que está o caixa mesmo da empresa líquido. Depois que ela pagou todas as atividades, pagou tudo, aquele valor que está sobrando ali na empresa. E ela pode analisar e falar assim, não, eu vou investir, eu vou distribuir, o que eu vou fazer desse caixa? Quando ela vai distribuir é porque ela percebe que a taxa interna de retorno ou a taxa da atratividade não compensa. Daí ela distribui para os acionistas, que vai compensar mais do que investir. Mas o importante é que a gente possa entender o que vem a ser esse caixa livre. Esse caixa livre é aquele caixa, paga tudo, mas tudo mesmo. O que sobra é o que tem de fato da empresa. Ela já teve o seu recebimento e pagou todas as despesas, pagou todos os custos, pagou todos os impostos, pagou tudo. Sabe aquele capital que você olha e fala assim, nossa, tem dinheiro sobrando, eu posso analisar e fazer qualquer situação com ele? É exatamente isso. Vamos entender outros pontos também sobre esse método de fluxo de caixa livre? O método de fluxo de caixa livre é uma metodologia que nós analisamos o quanto que esse capital está livre. Esse valor está livre de que é feito e distribuído aos acionistas. Ou seja, nós estamos falando das sobras. Nós temos que nós vamos chamar também de saldo mínimo de caixa, aquele caixa desejado. São gastos que as empresas têm para manutenção ou mesmo expansão das suas atividades. A empresa vai olhar e vai falar assim, eu quero manter aqui para as minhas transações, operações e para qualquer eventualidade 50 mil reais. Então, você faz todas as projeções, chega no final e fala, não, a empresa falou que tem que guardar 50 mil reais. E você sempre vai retirar. É um saldo mínimo que vai estar sempre guardado lá na empresa. É aquele valor que você não deseja usar, caso aconteça qualquer eventualidade, mas você está preparado. Vou fazer uma analogia. Sabe o seguro do automóvel, do carro? É um seguro, o que acontece? Você não quer usar o seguro. Você não quer pagar a franquia. Você não quer passar por nenhum tipo de sinistro, de roubo, de nada. Mas você paga o seguro para se precaver. Você fala assim, não, eu vou me cuidar aqui. Então, você paga o seguro para fazer a melhor análise e mesmo para que você possa se prevenir.
Um outro ponto que nós devemos estudar também é o saldo líquido de caixa. É aquele valor desse saldo, porque aqui a gente vê a flutuação desse caixa ali, dessas sobras. Aqui é o saldo real, o saldo que sobrou naquele período. Aquele saldo que fica após as quitações de todas as dívidas e obrigações de um negócio. Já o fluxo de caixa descontado, ele determina o valor presente de uma empresa, ou seja, ele é ativo ou um projeto com base no dinheiro que pode gerar no futuro. Então, eu vou determinar, trazer esse valor para o momento presente para saber o quanto que ele está valendo hoje. Então, nós vamos chamar de fluxo de caixa descontado. Nós temos aqui o que nós vamos chamar de capital de terceiro e capital próprio. O que são capitais de terceiro? São capitais a título de crédito que você busca de instituições financeiras, de terceiros. Aonde você fala assim, olha, me empresta o dinheiro, me empresta um capital, eu pago um juro para você. E aí sempre vai ser pago um retorno, vai sempre ser pago um juro. Então nós vamos chamar de capital de terceiro. É quando você busca, capta, recursos de terceiros para financiar as atividades da empresa. Capital próprio é quando pega dos próprios sócios, dos investidores, dos acionistas da empresa para investir. Aí você fala, não precisa pagar juro. Precisa sim. E principalmente se for uma pequena e média empresa, às vezes fala assim, não, eu estou emprestando aqui, mas é meu dinheiro, depois eu vejo. Não. Tem que determinar um valor. Se ia pagar, se fosse para um banco, para qualquer instituição financeira, tem que também pagar por capital próprio. Para isso, nós podemos utilizar uma métrica, é o custo médio ponderado. O que quer dizer esse custo médio ponderado? Vamos ver. O custo médio ponderado de capital é quando nós utilizamos uma medida de custo de financiamento da empresa ou de projeto. Então, você vai analisar qual é o custo desse capital próprio, qual é o custo desse capital de terceiro e você vai definir, você vai ponderar, definir valores na qual você vai analisar o quanto que está custando captar esses recursos de terceiro ou mesmo capital próprio, para que você possa analisar qual que é mais vantajoso e quais serão os melhores resultados. Nem sempre analisar e falar assim, capital próprio é mais interessante. Tem que analisar quais deles que o resultado vai ser mais satisfatório para a empresa. Porque dependendo da situação, dependendo do quanto que está custando esses juros para pagar esse capital de terceiro, às vezes é mais interessante. Também tem que ser considerados os prazos para esses pagamentos. Então, quais serão essas condições? Colocar as condições do capital próprio e do capital de terceiro. Analisar cada uma delas para ponderar. Então, o custo de capital ponderado é uma ferramenta, uma métrica que possibilita analisar o custo desses capitais, de capital próprio e capital de terceiro. Método de fluxo de caixa líquido da Pet Feliz. A Pet Feliz, ela falou assim, eu quero saber quanto que essa empresa está valendo hoje. Eu vou pegar um investimento no futuro e vou trazer para o momento atual. Como que nós podemos fazer isso? Vamos ver. No processo de aquisição da empresa, a Pet Feliz, o CEO da Hold, Sofia, começou a analisar e falou assim, eu acho que é mais confiável estabelecer um valor para essa negociação por meio do fluxo de caixa líquido, utilizando essa metodologia. Então, com base nesse fluxo de caixa projetado pelo método contábil, pelo método indireto, para os próximos 10 anos, deve-se apontar o saldo líquido de caixa, considerando que a empresa ela quer manter R$100 mil. O CEO da empresa definiu, olha, eu quero R$100 mil de caixa, mínimo de caixa, eu quero guardar no meu caixa da empresa R$100 mil. Então, nós temos que considerar a TIR, a taxa interna de retorno, e também a VPL, valor presente líquido, para descontar o fluxo de caixa projetado da empresa e obter o valor da empresa Pet Feliz, que vai ser negociado pela Sofia. A taxa de desconto vai ser analisada considerando o custo médio de capital da empresa. Então, a empresa ela vai financiar aqui 300 mil.
Desses 300 mil, ela vai obter 120 mil de empréstimo bancário, pagando 10% de juro ao ano, e ela também vai adquirir 180 mil, que vai ser dos aportes dos sócios, né, que vai ser pago 18% ao ano. Somando aqui 120 mil mais 180 mil, nós temos 300 mil reais. O que nós temos aqui? O fluxo de caixa pelo método indireto. Então, nós temos lucro líquido, depreciação, despesas financeiras de curto e longo prazo, até chegar aqui no pagamento de dividendos. Então, nós temos o fluxo de caixa. No primeiro ano vai ser 85 mil, no segundo ano 99.820, no terceiro ano 116.473, no quarto ano 135.163, no quinto ano 156.114, no sexto ano 179.574, no sétimo ano 205.818, no oitavo ano 235.150, no nono ano 267.905, no décimo ano, né, nós vamos ter aqui 304.452 reais. Como que a gente vai fazer? Primeiro passo, calcular o custo médio ponderado. Como que a gente calcula o custo médio ponderado? Então, nós temos os valores dos acionistas, que vai ser 180 mil. Desses 180 mil, correspondente aos 300 mil, que é o total a ser financiado, os acionistas corresponde a 60%. Um custo quanto? De 18%. Então, se eu for calcular aqui a remuneração, né? 18% de 180 mil vai ser equivalente a 32.400. Mas como que eu acho o custo médio? Para calcular o custo médio, eu vou pegar aqui 60%. Como que eu escrevo 60% na forma decimal? 0,6. Quanto que é o custo? 18%. 0,18. Fazendo o cálculo e multiplicando por 100 no final, eu vou encontrar 10,8%. E capital de terceiros? Olha, ele vai emprestar 120 mil a 10%, que corresponde a 12 mil. Quanto que é o custo médio? O custo médio é 0,4 vezes 0,10, que é a mesma coisa que 0,4 multiplicando 0,4 multiplicando por 100, nós vamos encontrar 4%. Somando 10,8 mais 4, nós temos uma taxa de desconto de 14,8. O que nós vamos fazer agora? O próximo passo é achar o fluxo de caixa líquido, porque a empresa falou, quero manter 100 mil reais. Eu quero esse valor no caixa da empresa. Então, vamos pegar o fluxo de caixa contábil do período e retirar aqui 100 mil reais. Então, nós vamos ter no primeiro ano menos 15 mil, no segundo ano menos 180 mil, no terceiro ano 16.473, no quarto ano, fazendo essa retirada, temos 35.163, no quinto ano 56.114, no sexto ano, 79.574. No sétimo período, nós fazendo a subtração, temos 105.818. No oitavo período, retirando esse saldo mínimo, nós temos 135 mil. No nono período, nós temos 167 mil. E no décimo, fazendo a retirada desses 100 mil, nós vamos encontrar 204.452. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer esse valor agora para o momento presente, para o momento atual, fazendo o quê? Utilizando uma taxa de desconto de 14,8. Como que eu faço isso? Eu faço através da VPL, valor presente líquido. Como que é a fórmula do VPL? Para fazer a VPL, eu vou pegar o fluxo de caixa. Quanto que é o meu fluxo de caixa? Menos 15 mil. Qual é a taxa? Olha, como que eu vou calcular? 1 mais TMA. Quanto que é a minha TMA? Foi calculada aqui, ó, 14,08. Transforma em decimal. Transformando em decimal. Quantos períodos nós temos? Olha, eu estou aqui no primeiro período, então eu elevo no primeiro período.
Quanto que eu vou fazer a VPL do segundo período? Somo. Quanto que é? Menos 180. Elevado à segunda potência. E se fosse um sétimo período? Levasse uma sétima potência e assim sucessivamente. Dessa maneira, nós trazemos esse valor para o momento presente. Lembrando que potência, por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a TMA, essa potência aqui, ó, vai ser pelo número de elementos que nós temos do período. Trazendo para o momento presente, menos 15 mil, para o valor presente vai ser R$ 13.066,20. Então, nós trazemos todos esses valores para o momento presente, para o momento atual, é o fluxo de caixa descontado. Então, o que era daqui 10 anos, 204.452, para o momento presente, isso equivale a R$ 51.424,78. Somando todos esses valores, né, acumulados, ou seja, somando todos eles, nós vamos encontrar que o valor negociável real da empresa é R$ 265.812,22. Podemos também trazer a VPL, né, através da calculadora HP12C. Você não precisa fazer necessariamente uma planilha eletrônica ou mesmo à mão. Você poderia utilizar também HP para fazer esses cálculos, que é uma excelente ferramenta. Eu vou deixar agora vocês com um momento de perguntas. Envie as suas dúvidas que a gente auxilia. O fluxo de caixa descontado, muitas vezes, ele é utilizado para quê? Para a empresa analisar e falar assim, tá, eu sei como que está esse valor no futuro, eu sei desse projeto, das ações que você vai realizar, o que vai acontecer no futuro, ok, mas eu quero saber
hoje, quanto que estaria valendo hoje. Então, você vai utilizar sempre, né, uma taxa de custo, onde que você vai analisar para quê? Para que você possa trazer esse valor atual para o momento presente para tomar as melhores decisões. Pode-se utilizar a taxa interna de retorno. Ou seja, essa taxa, aonde que vamos identificar quais serão os retornos dessa empresa. Então, isso possibilita que você analise não só qual é o valor de uma organização, mas também qual é o valor de um projeto. Se você deseja fazer um projeto, você precisa saber o valor presente líquido. Você está desembolsando capital, então quanto que vai estar valendo esse capital, que vai estar gerando no futuro como se fosse hoje. Isso possibilita, talvez, alguns reajustes, porque você analisa e fala assim, peraí, não está muito bem os resultados aqui não, olha, começamos negativo, ou vamos terminar muito abaixo do que esperava. Então, isso possibilita que a empresa ela faça diversas análises e os gestores começam a analisar também quais são as melhores alternativas. Será que não tem que rever esse projeto? Quais serão as ações que ele vai ter que tomar no futuro? Ou, ok, que bom, esse projeto vai trazer os retornos que a gente espera. Então, vamos executar, vamos fazer esse projeto. É uma série de análises que podem ser feitas a partir desse momento, desse fluxo de caixa descontado. O quanto que esse caixa está valendo hoje dessa empresa, através de todas as melhorias e ações que vão ser realizadas ao longo do tempo. Recapitulando, o que nós vimos hoje na aula, né? Nós começamos a nossa aula falando lá nas projeções de caixa, aonde nós vamos analisar esse perfil de recebimento, de pagamento, se existe um descasamento, se existe um descompasso, se não está muito bem alinhado o recebimento da empresa com os pagamentos. É preferível sempre receber antes do que pagar, para que não tenha um capital de giro muito alto na empresa. E a empresa tem que fazer uma análise constante desse capital de giro por coleções e por períodos, porque senão ela não calcula esse capital de giro, ela acha que o capital de giro hoje é o mesmo de 2, 3 anos atrás e isso pode levar a empresa à falência. Em seguida, nós estudamos o orçamento de caixa. O orçamento de caixa é uma ferramenta que possibilita que a gente faça através dos orçamentos de receita. Onde que a gente descobre o orçamento de receita? Lá no nosso orçamento de vendas, a gente verifica a receita da empresa e a partir também dos orçamentos de gasto, todos os nossos gastos. Então, o orçamento de caixa é uma subtração do orçamento de receitas menos todos os orçamentos de gasto. Nós vamos encontrar um saldo. Esse saldo vai mostrar se a empresa necessita de um financiamento, o quanto que essa empresa está gerando de caixa naquele período. Se esse caixa está positivo, está satisfatório, ou mesmo se esse caixa está negativo. Se o caixa estiver negativo, quais são as ações de financiamento, porque identificou uma necessidade de caixa para a empresa honrar os seus compromissos. Onde que ela vai captar esses recursos de terceiro com as menores taxas possíveis. O orçamento de caixa também possibilita que você faça uma análise de investimento. Você olha assim, nossa, está sobrando capital aqui na empresa, está tendo uma sobra, então eu posso investir num novo projeto, num novo ramo, num novo recurso, ou mesmo atualizar ou remodelar alguma área da empresa. Isso possibilita adquirir ativos e fazer um investimento. Em seguida, o que nós estudamos também? Nós vimos a importância do fluxo de caixa indireto. Esse fluxo de caixa, aonde nós vamos buscar os dados lá no balanço patrimonial e também na DRE. Nós vimos a importância, de fazer uma análise através do VPL, essa ferramenta que possibilita a gente analisar o fluxo de caixa descontado, trazer esse caixa para o momento presente. Eu tenho um caixa aqui no futuro e quanto que ele está valendo hoje. E também utilizar a TIR, a taxa interna de retorno. Esse foi o que nós estudamos hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido. E eu tenho um recado muito importante para você. Eu desejo que você estude
todos os dias. Que você entenda que a aprendizagem é contínua, que a sua formação, adquirir conhecimentos não é um momento, somente uma fase da vida, mas sim um processo constante. Se você não entender um determinado assunto, um determinado tema, não tem problema. Estude novamente, adquire novas fontes, analise através de atividades, de exercício, busca novos conhecimentos. Isso vai possibilitar que as suas competências, o que é competência? Conhecimento, habilidade, atitude, aumente. Aumentando, você será um profissional desejado pelo mercado. Porque o que o mercado mais deseja é profissionais competentes, profissionais que saibam buscar a conhecimento e saibam aprender constantemente. Se eu estou no momento hoje de aprendizagem, eu posso buscar novos conhecimentos e aprender mais um pouco, evoluindo como se fosse uma escada. Não podemos ficar parado, nunca, jamais. Desejo que você tenha muito sucesso, busca conhecimento constantemente. Um forte abraço, espero encontrar no próximo momento. Tchau, tchau.